Olá, queridos amigos, eu sou o seu amigo Antônio J. Santos. Estou aqui para mais um vídeo, como a gente sempre dá nossas opiniões, então eu também estou por aqui e quero dar as minhas opiniões e o meu ponto de vista. Olha, nós estamos aí, hoje, por exemplo, dia 27 de outubro de 2018. Nós estamos, então, aí nas vésperas das eleições de 2018 para candidato a presidente do Brasil. E aí é o seguinte, nós temos aí diversos candidatos que, nesta campanha, trouxeram as suas propostas, falaram daquilo que desejariam fazer e aquilo que não tinha ideia de fazer, disseram aquilo que é bom para o Brasil ou aquilo que não seria o ideal para o Brasil. E aí no final nós estamos em segundo turno. E aí nós temos dois candidatos a presidente do Brasil para governar aí durante 4 anos. E acredito que a questão de reeleição, no meu ponto de vista, eu acredito que deve ser eliminado, porque se em 4 anos, junto com a sua comitiva toda, não pode fazer muita coisa, então não é no segundo mandato que eles vai fazer algo de repente diferente, se bem que é um complemento do primeiro mandato. Mas eu acredito que as reeleições, eu acredito que deve ser eliminada, Eu penso no meu ponto de vista. Mas é o seguinte, nós tivemos uma campanha de certa forma bastante diferente das outras eleições. Eleições de 2018, nós tivemos aí a participação da mídia social muito grande, as mídias sociais, WhatsApp, Facebook, todas as pessoas do Brasil dando as suas opiniões e falando o desejo em votar no determinado candidato predileto, E isso em todos os estados do Brasil. Em todos os estados do Brasil, eu acredito que esta campanha ela foi movida pelas classes baixas, podemos dizer assim. Hoje, com o advento da internet, realmente as coisas mudaram. Eu acredito que as grandes mídias, eles ficaram preocupados e devem estar muito preocupados com a mídia social, WhatsApp, Facebook e muitas outras. Hoje, graças ao advento da internet, graças ao advento das tecnologias, nós temos o poder em nossas mãos, muitas vezes, de decidir aquilo que é de melhor para o Brasil, o que é de melhor para uma empresa, o que é de melhor para uma organização. Hoje, os funcionários da empresa podem chegar para o seu patrão e dizer aquilo que quer e aquilo que não quer, embora muitas vezes não é aceita, mas temos o direito. Vivemos em uma democracia, inclusive com uma mudança nas leis trabalhistas, que eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Esse também é um assunto que de repente pode ser para outro vídeo, mas o assunto hoje é eleição. E voltando atrás à questão das leis trabalhistas, os trabalhadores tiveram a oportunidade e até hoje estão aí dando as suas opiniões nas mídias sociais.
As eleições de 2008. Temos aí então dois candidatos a presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro e também o Haddad, né? O Haddad, que é o sucessor do ex-presidente Lula, que alguns mais chegados dele diz presidente Lula, mas o Lula é um ex-presidente que está preso. Não sei se justamente ou se injustamente. O certo é que ele está preso. E eu acredito que nenhum ser humano vai preso se ele não tiver culpa no cartório, como se diz, se ele não tiver algo de errado em sua vida, algo que praticou. Portanto, o ex-presidente Lula está preso, e aí nós temos o Haddad, o seu sucessor, que, se eleito, será uma marionete, que vai ser um presidente que não vai ter voz ativa. Eu penso assim, este é o meu ponto de vista, para governar o Brasil, porque tudo que ele fazer vai ser... Primeiro ele tem que ouvir o seu amigo, o seu homem de confiança, que é o ex-presidente Lula, que está preso na Polícia Federal em Curitiba. E nós temos um candidato que, segundo o que ele diz e as provas que nós temos em todos os relatos, ele não está envolvido nestas falcatruas todas que hoje nós vemos o Brasil em uma situação, em uma lama, em um lamaçal tremendo que é difícil de se sair desta situação, eu acredito. Mas temos dois candidatos a presidente. O presidente que ganhar as eleições terá para frente aí uma dinâmica muito difícil, terá uma situação complicadíssima, porque o Brasil hoje se encontra como um navio que está parado no meio do mar, sem combustível, e sem condições de vir até a terra buscar mais combustível. Eu diria assim, o navio está parado, precisando de uma grande solução para continuar a andar novamente. Porque nós tivemos aí muitos problemas, e temos muitos problemas. Foram muitos homens da organização política do Brasil que foi preso, né? Foram muitos presos, alguns continuam presos, outros já saíram, né? Hoje nós temos o presidente Temer, que está na presidência, que foi um substituto da ex-presidente Dilma, que não aguentou o tranco, né, como se diz, ou por interesses próprios dos seus colegas, dos seus amigos, dos outros que precisavam também dentro deste mesmo barco se alimentar das mesmas guloseimas, podemos dizer assim, né? E tiraram a Dilma do governo. Né? Muitos queriam que a Dilma saísse, né? Muitos queriam, porque a Dilma tem que ter o impeachment, a Dilma tem que sair fora. Tá, ela saiu fora. O povo brasileiro esperava uma solução com o presidente Temer. Simplesmente não resolveu nada, ficou na mesma. Eu acredito que o Brasil não melhorou após a saída da ex-presidente Dilma.
E hoje nós estamos então aí caminhando para uma nova eleição, para um novo presidente do Brasil, aonde o povo brasileiro tem toda a esperança, né? Confiamos que o próximo presidente faz de o Brasil um Brasil grande, um Brasil poderoso, como o Brasil é, porque o Brasil é um país onde tem tudo. Nós temos, em termos de alimento, o Brasil produz todos os alimentos, nós temos aqui uma riqueza muito grande. O Brasil tem um potencial maravilhoso. Eu sempre digo, eu acho que o problema do Brasil é os políticos, né? No meu ponto de vista, o problema do Brasil são os políticos. Aí alguém diz, não, Antônio, não é. O problema do Brasil é os brasileiros que votam nestes políticos, os quais estão lá fazendo o que estão fazendo e que não muda nada porque o povo brasileiro não sabe votar. Agora, o fato é o seguinte, saber votar, a gente até acredita em alguns candidatos e a gente vota em algum candidato. Só que o problema é o seguinte, é que quando a gente vota em um homem, começando pelo município, um exemplo, né? Você vota para um vereador, para um candidato, vereador e tal, e este vereador é eleito. E aí você sabe o que acontece? Depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele muda de cargo. Aí quando você vai procurar o vereador, você já não encontra mais o vereador já está em outro cargo, meu amigo. Né? Já está em outro cargo, ele não é mais o seu vereador que você confiou tanto, né? E lá em cima também no Congresso não é diferente. Você vota para um deputado federal, você vota para um deputado estadual, você vota para um senador, você vota para um certo candidato e daí passa-se uns tempos, ele já vai para outros cargos e abandona o cargo o qual você, eleitor, confiou, não é? O cargo que eu confiei. Eu votei para um candidato a deputado federal. Ele ganha as eleições, muda de cargo e abandona o eleitor. Porque eu digo que isso, de certa forma, é um abandono ao eleitor, quando o seu candidato não chega até o final do cargo, né? Porque o certo seria ele chegar até o final do cargo para poder mostrar e dizer para os seus eleitores para que ele veio, para que ele foi até o Congresso, por que ele se candidatou e foi eleito, né? E aí, mas não é isso que acontece. Então, infelizmente, é desse jeito. Nós estamos, então, em eleição. Eu sou evangélico. Nós temos muitos homens evangélicos lá no Congresso brasileiro. Tem a chamada bancada evangélica, né? Tem a chamada bancada evangélica, que eu acredito que graças a esta bancada evangélica, muita coisa ruim não acontece no Congresso. Muita coisa muito mais pior não acontece porque estes homens que têm Deus em suas vidas, que têm aí o livro sagrado, a Bíblia, como bússola para o céu e como a nossa Constituição, eles acabam não aprovando muitos projetos que realmente venha a destruir o país em si, né? Mas poderiam fazer muito mais. Poderiam fazer muito mais
nesta chamada bancada evangélica. E como evangélico, nós precisamos de orar, né, para o nosso Brasil, orar para o presidente que será eleito, para que Deus ilumine este homem e que, juntamente com os seus companheiros de Congresso, né, com os candidatos eleitos, inclusive nesta eleição de 2018, nós tivemos uma renovação muito grande no Congresso. Já houve mudanças muito grandes, que eu acredito que nas próximas eleições será muito maior. Porque, no meu ponto de vista, eu acredito que já chega dessa velharada, né? Não tenho nada contra os velhos, sem dúvida, inclusive são eles com muito mais de experiência que pode fazer algo de melhor. Mas na política, eu penso que já está mais do que na hora de haver grandes mudanças, não é? De trocar, de colocar gente nova, de colocar pessoas que pensam de repente diferente, que pensam num Brasil moderno, que pensam em um Brasil avançado. Porque você veja bem, olha os outros países, embora eles não tenham o que nós temos, mas veja o que eles oferecem para o nosso Brasil. Você vê hoje tudo que nós temos no Brasil de tecnologia geralmente vem de fora, não é? Hoje, olha o celular, não foi fabricado no Brasil. Hoje se fabrica celular no Brasil, mas com tecnologias que eu acredito que vêm de fora. Não acredito que é tudo fabricado no Brasil. Instrumentos musicais. Hoje você não vê instrumentos musicais fabricados no Brasil. A maioria são todos de fora do Brasil. E não é só instrumentos musicais, não é só celular, como eu falei. Uma boa parte das tecnologias vem tudo dos outros países. E nós, brasileiros, com um país que, se fosse dividir, poderia dividir em vários países, porque somos um país grande, um territorial muito grande mesmo. Temos uma diversidade de povos, né? Somos, acho que é mais de 5 regiões brasileiras. E aí é o seguinte, podemos dizer que são vários países dentro do próprio Brasil. Então o Brasil é grande, o Brasil é maravilhoso, o Brasil precisa de boa administração, o Brasil precisa de homens patriotas, precisa de políticos que realmente ama o seu povo. Precisamos de um presidente que realmente venha pensar no Brasil, que venha viajar pelo Brasil afora e conhecer os problemas na palma da mão, para que o Brasil cresça. Olha, gente, tem estados brasileiros que o povo estão sofrendo, o povo estão vivendo atrasado 300 anos ainda. Estamos vivendo em condições péssimas. Tem estados brasileiros que as pessoas vivem em situação muito difícil, não é? Muitas pessoas que não sabem o que é um carro. Eu acho que tem brasileiros que nunca andou em um carro ainda, sabe? Só anda por barcos. A comida, muitas vezes, é só peixe. Não é? Então, isso precisa mudar, precisa desenvolver, não é? Precisa de levar rádio, precisa de levar televisão para todas as pessoas, precisa de levar informática, precisa de levar tecnologia, conhecimento, uma escola moderna para este povo maravilhoso que é o povo brasileiro. Nós não podemos ficar pensando só no futuro. Porque o pré-sal, porque isso, mais aquilo vai ser para o futuro. Nós temos que pensar hoje,
temos que pensar o melhor para hoje, né? O Nordeste, por exemplo, alguém diz, o Nordeste é estado seco. Não, se tiver um presidente brasileiro que realmente que tiver amor no Brasil, se vier para nós agora, como o presidente Bolsonaro, o candidato a presidente, senhor Jair Bolsonaro, está falando que quer levar água para o pessoal do Nordeste, tem condições sim. Tem sim condições. Alguém diz, não, mas o Rio São Francisco está secando. Não, nós temos muitos mares. Nós temos muitos mares que pode ser extraída a água do mar, tirar o sal da água. É muito simples, né? Tirar o sal da água. Esta é a palavra correta, simples e fácil de entender. Não é isso mesmo? Tirar o sal da água, fazer um tratamento na água, encanar a água para todo o Nordeste brasileiro, sem problema nenhum. Mas isso precisa de dinheiro? Tem muito dinheiro, o Brasil tem muito dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro, é tanto que vocês vê todos os dias na televisão o que acontece, o que eles estão mostrando de roubo, de falcatruas, de políticos sem vergonha que não amam o povo brasileiro e que estão levando o nosso dinheiro para o ralo, levando para outros países, gastando dinheiro naquilo que não é pão, como diz a Bíblia Sagrada, sabe? A Bíblia, ela diz que não podemos gastar o dinheiro naquilo que não é pão. E este pão poderá ser a água, poderá ser as estradas, poderá ser o custo de vida mais barato para os brasileiros, poderá ser condições de vida melhor para os nossos brasileiros. Então é isso que esperamos do próximo presidente, que se for eleito, né, seja o A ou B, que venha fazer algo especial para o nosso povo brasileiro, porque o povo brasileiro merece. O povo brasileiro não pode ficar nesta falta de esperança, nesta condição de viver, por exemplo, assim, sem ter objetivo de vida, porque eu digo que o povo brasileiro está sem perspectiva. É uma nação que está vivendo só de ouvir notícias ruins, porque inclusive as televisões parece que têm um prazer incrível em transmitir desgraça para a população. E nós temos que acabar com isso. A televisão precisa de trazer informações úteis, porque até então esses jornalecos que tem por aí, mentirosos, essas revistas só com interesses próprios, jornalistas achando que são deuses, televisão tomando conta de todos os meios de informação, muitas vezes querendo até impedir as mídias sociais, querendo impedir que o povo tenha suas próprias opiniões, omitindo muitas verdades que acontecem. Não, isso precisa de acabar. O povo brasileiro precisa de ser respeitado. Está mais do que na hora de nós termos um presidente que nos ama, que valoriza a nossa pátria Brasil amada. E não fazer tudo para que outros países vá bem e o nosso indo de mal a pior. Portanto, vamos votar e vamos acreditar que o presidente que for eleito venha fazer algo de importante para o Brasil, para que possamos ser um Brasil grande, maravilhoso, como somos. É o que eu, como eleitor, espero do próximo presidente. E que este presidente
venha fazer aquilo que o povo confiou, aquilo que o povo, não é, valorizar o voto em si. Porque é a arma que o povo tem, é o voto. Porque simplesmente parece que as vozes do nosso povo não têm muita validade. O povo diz alguma coisa, mas os políticos, eles têm a sua posição e não mudam, mas vai precisar mudar. Aliás, estão mudando muito, porque o povo tem voz ativa sim. E é nestas eleições para presidente, do dia 28 de outubro, agora, domingo, é que nós vamos mostrar nas urnas o que queremos e o que esperamos de melhor para o nosso Brasil.